Ótima noite a todos, sejam bem-vindos. No oferecimento de Astec está no ar o Prosa e Café. O tema, comunicação. E para falar comigo, Jadson Aleixo, esse grande profissional da comunicação. Jadson, seja bem-vindo. Sou eu quem agradece. Muito obrigado por essa oportunidade de poder falar um pouquinho aqui sobre essa área que eu gosto tanto. Esse encontro já tinha sido combinado algumas vezes. Verdade. E não foi possível acontecer, mas graças a Deus eu acredito que tudo tem um propósito e esse era o momento certo de acontecer e eu estou aqui com o maior prazer. Obrigado mesmo. Eu faço minhas as suas palavras. Prazer ter você com a gente também. Para a gente falar desse tema que é tão importante, né? Muito importante. E mais antes de falar sobre comunicação, eu quero que você me conte um pouco de você, um pouco da sua história. Fale pra gente. Então, Douglas, eu nasci em Carmo do Rio Verde, né, uma cidade próxima, e morei na zona rural até os 17 anos. Ali em um local a 12 quilômetros de Carmo do Rio Verde, entre Carmo do Rio Verde e Rubiataba. E ali eu vivi até os 17 anos. E meu pai trabalhou como trabalhador rural, ali na usina, em outras áreas como tratorista, e depois trabalhou como pedreiro. E minha mãe, uma dona de casa, uma do lar, e eu sou muito grato a Deus pelos pais que eu tive. Hoje eu só tenho meu pai, né? Então eu tenho meu pai, mas eu tive uma mãe maravilhosa. Eu a perdi agora em janeiro, 10 de janeiro de 2022, mas tudo o que eu sei hoje, tudo que eu sou, eu devo primeiramente a Deus e depois aos meus pais. Então, com 17 anos eu saí da zona rural, justamente para trabalhar e estudar, né, que ficaria mais fácil ali o serviço braçal. Em acordo com os meus pais, ele preferiu que eu me mudasse, né, meu pai e minha mãe preferiram que eu me mudasse para Carmo do Rio Verde, e aí eu fui morar com minha avó. Ali eu fiquei por volta de 4 anos e pouco. E nessa época eu concluí o ensino médio e fui cursar a administração de empresas em Rubiataba. O curso de Direito já era algo intencional, mas naquele momento eu tinha uma mente um pouco fechada. Eu imaginava que o curso de Direito ele era voltado somente para advogados e que advogados, a visão que eu tinha, o que eu ouvia falar de advogado é que advogado tinha que mentir para defender os seus clientes, e isso era um desafio para mim. Então eu optei por fazer administração de empresas, embora os meus pais quisessem que eu fizesse o curso de Direito. E aí já no final do curso de administração, no último semestre, eu fui convidado por um amigo aqui de Itapaci, Clemilson, que trabalhava na usina Vale Verde e me convidou para fazer parte da equipe dele. Ali eu fiquei. Fui trabalhar com ele no tráfego, e não é tráfico, né? Na área de tráfego mesmo, na área de transportes, e ali eu fiquei por um tempo, depois fui para o escritório, fiquei ali mais uns 2 anos, no total 5 anos na Vale Verde. Pedi para sair da empresa porque eu tinha visto uma oportunidade melhor na então Iamana, e fui trabalhar ali na área de suprimentos. Quando foi em 2014, por questões pessoais, e eu tinha um interesse também de prestar provas para concurso. E daí eu pedi mais uma vez para sair da empresa, mesmo tendo uma ótima projeção, mas eu preferi pedir para sair e fui para Brasília estudar para concurso. Então eu peguei toda a economia que eu tinha à época, né, o fruto desse desligamento da Iamana, e fui para Brasília. Fui morar na casa de amigos, meu irmão morava lá à época, mas o local onde eu ia fazer o curso ficava bem distante da casa, então eu fui ficar na casa de amigos. E chegando lá eu já fiz a compra de 2 cursos, um para a parte da manhã e outro para a parte da noite, e obstinado mesmo para passar em um concurso. Isso era 2014, só que aí veio a crise financeira que o Brasil passou e os concursos desapareceram. Então eu estudava de manhã até meio-dia, ia para casa, almoçava, revisava a matéria e voltava à noite. E aí eu fui verificar os editais, pouquíssimos editais abertos, e achei aí 2 editais que eu não tinha até então a intenção de
fazer nenhum concurso na área de segurança pública, mas era o que tinha na época. E aí eu fui fazer o concurso para a AGPEN, que na época era agente penitenciário. O edital que estava aberto era esse, uma prova para o Distrito Federal e outra prova aqui para o Goiás. E nesse momento eu pensei duas vezes antes de fazer a inscrição, mas fui olhar, a banca do concurso era a mesma, tanto para o Distrito Federal quanto para o Goiás. E a prova do estado de Goiás era primeiro. Eu falei, então eu vou fazer essa prova do estado de Goiás, vou ver como é que a banca pensa, que fica mais fácil. Meu interesse mesmo era passar no Distrito Federal, que eu não tinha interesse em voltar até então para Itapaci. Só que os planos de Deus a gente não consegue explicar. Nesse processo eu fiz a aquisição de uma apostila para estudar História e Geografia do estado de Goiás, que era uma disciplina que constava do concurso, porque as outras disciplinas voltadas para o direito eu estava vendo no cursinho. E aí, quando veio a prova, fui para Goiânia, fiz essa prova, mas com assim, o pensamento que não ia passar porque eu não estava realmente preparado. E o concurso para a Polícia Penal, a antiga AGPEN, era voltado para as regionais, então você escolhia uma regional. Eu escolhi Uruaçu, que é hoje a regional, funciona em Goianésia, e fui fazer essa prova. Fiz a prova, já saí com um pouco desanimado, porque acreditava que não tinha sido aprovado. E o tempo foi passando, quando veio o resultado, eu nem olhei, mas um colega me mandou uma mensagem no celular e falou, Jadson, você olhou o resultado? Eu falei, não olhei. Olha lá, seu nome tá. E aí, você nem estava acreditando? Eu nem estava acreditando. Para mim, não ia dar certo. Só que aí tinha um porém. Eram 25 vagas. 21 ou 25 vagas aqui para essa regional. E eu tinha ficado em 29º. Ou seja, estava no cadastro de reserva. E eu falei, não vai dar certo, eu estou tranquilo. Só que aí veio a prova discursiva, a correção da redação. E aí, quando veio o resultado, eu subi algumas posições. Então, eu saí da 29ª posição para a 9ª. E aí já estava muito bem colocado. Aí já fiquei mais animado, fui me preparando já para a parte física. Falei, olha, estou dentro, então eu posso vacilar no teste de aptidão. E aí, fui me preparando. No final do concurso, eu já tinha ficado na 5ª colocação para essa regional. E fiz, deu tudo certo. Só que aí, não dava para continuar em Brasília, porque aí viriam os cursos de formação. E o detalhe, esse concurso, o edital foi em 2014, fiz a prova em 2015, no início de 2015, só que a gente só entrou em exercício em 2017. 27 de abril de 2017, ou seja, 2 anos. 2 anos de espera, de luta, e aí veio a parte financeira, que pesava. Então eu saí novamente de Brasília e voltei para Itapaci, que aí já tinha possibilidade. A regional em Uruaçu, eu não sabia onde ia ser lotado, mas aí a diretora aqui do então presídio era a Fernanda, que já esteve inclusive aqui no podcast, uma grande amiga, Fernanda Arruda, grande amiga e irmã. Então a gente conversando, a gente se encontrou um dia e acertamos as coisas. Quando eu fui convocado ali para tomar posse, eu já fiz o curso de formação em séries e consegui ser lotado aqui em Itapaci. Fiquei aqui até o tempo do presídio. Depois fui lotado em Rubiataba, porque aí eu já estava fazendo uma outra graduação, fazendo faculdade. E para mim era mais vantajoso dentro das escolhas. Essa é um pouquinho da história. Muito bacana, muito bom. Agora voltando, né, antes ainda dessa sua história profissional, quando criança, agora já falando em comunicação, existia algum sinal de que você seria alguém da comunicação na época de criança, não? Douglas, eu sempre gostei. Eu sempre fui apaixonado por comunicação. Porém, eu sempre fui muito tímido. E esse era um grande desafio para mim. Então, os primeiros passos foram na igreja, cantando na igreja. Trabalhei na liderança de jovens por um período, ainda quando eu morava na zona rural. Depois fui para a cidade, para Carmo do Rio Verde, ali fiquei trabalhando com jovens ali por um tempo também. Mas sempre um desafio muito grande. Eu tinha muita vontade, e aí cantava na igreja, essa era a forma de me expressar, né? E nesse processo todo eu fui entendendo
que eu queria, o que eu queria fazer. Eu me imaginava em palcos falando, dando palestras, mas era uma realidade ainda muito, muito grande. Tanto é que nessa época da infância, o meu grande sonho era me formar, concluir o ensino médio, né, a época do segundo grau, em técnico em contabilidade, que era a visão que eu tinha do maior nível escolar. Eu via alguns colegas mais velhos concluindo o ensino médio e aquilo que eu tinha como sonho. Aí, de repente, eu me vi em uma graduação, coisa que eu não esperava, coisa que eu não imaginava, né, há poucos anos antes, e de repente eu me vi participando de um concurso de oratória. E assim, anos depois, mais de 10 anos depois, foi que eu fui entender em uma série de situações que aconteceram, porque dentro de tudo que eu já estava empregado, eu já estava no concurso, mas eu sentia falta de algo. E de repente eu fui buscar um propósito maior, que era levar uma mensagem através da comunicação. Eu voltei a essa época do concurso de oratória lá na faculdade, na primeira graduação, há muitos anos atrás. E encontrei na casa da minha avó, todo empoeirado lá, um troféu. E quando eu olhei para esse troféu, eu falei, eu acho que eu lembro desse troféu. Que eu fui ver, era primeiro lugar no concurso de oratória. Então, assim, foi um boom. Eu falei, poxa, encontrei o meu propósito. É isso. Então, assim, desde o início eu já tinha esse interesse, mas eu via tudo isso muito longe da minha realidade. Jadson, agora eu gostaria que você me contasse sobre a sua formação profissional. Bom, a minha primeira graduação é Administração de Empresas. Foi realizada lá de 2004 a 2007. Logo em seguida, que foi quando eu vim para Itapaci, finalizando esse curso de Administração de Empresas, eu fiz uma pós-graduação em Docência Universitária e logo em seguida uma outra pós-graduação em Controladoria e Finanças. Passou um tempo, eu fui fazer um MBA em Psicologia Organizacional e Legislação Trabalhista. E depois de um longo tempo, passado aí mais de 10 anos, eu resolvi fazer o curso de Direito com uma visão agora bem mais abrangente, uma visão bem mais clara do que era o curso de Direito, do que é a profissão, do que são essas profissões alinhadas ao curso de Direito. E aí eu resolvi encarar esse curso, um curso brilhante, um curso maravilhoso. Comecei em 2019 e graças a Deus concluí no ano passado. Então a minha formação é essa. E dentro da área acadêmica. E daí depois eu vim fazer os outros cursos. Eu tenho um curso que eu tenho muito orgulho dele, que é um curso de coaching com a SLAC, que é a Sociedade Latino-Americana de Coaching, chamado PCC, e não tem nada a ver com nenhuma facção nem nada, é Professional Coach Certification, que tem uma certificação em vários países, é um curso bem conceituado com o Sullivan França. Após isso eu fui para São Paulo fazer um outro curso com ele também, com o pessoal da SLAC, Sullivan França, chamado Segredo dos Palcos, que eu gostei muito. Fiz alguns cursos para palestrante, voltado para essa área da comunicação com a Tati De Angela, que é uma goiana que hoje conquistou o Brasil e o mundo, palestra em Harvard, tem uma referência muito grande. Fiz uns outros cursos de oratória e o último que eu fiz foi com o Sam Merage, que é muito conhecido, principalmente no Instagram aí, que traz essa mensagem voltado para a comunicação mais criativa. É um juiz que abandonou a magistratura para trabalhar com comunicação e ajudar pessoas a se desenvolver. Então, assim, para mim é muito gratificante, é uma pessoa que eu sigo e tenho muito orgulho de ter feito um curso, de estar seguindo algo que ele ensina. Muito bem, nós estamos conhecendo hoje um pouco mais sobre o Jadson Aleixo e compartilhando com a gente a sua história, a sua formação profissional, a sua história de vida também. E no oferecimento de Pizzaria do Divinão, vem aí a nossa próxima pergunta. Jadson, qual é a sua filosofia de vida? Douglas, é algo que eu penso, às vezes é até muito forte, quando eu falo, as pessoas pensam, poxa, tem um ar de arrogância nessa filosofia, mas que para mim é muito interessante. A minha filosofia é: preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação. Porque a sua consciência é aquilo que você é. E a sua reputação é o que os outros pensam que você é. E o que os outros pensam é problema deles.
Então essa é a minha visão, mas não no sentido de arrogância, mas poxa, se a minha consciência está tranquila, se eu sei que eu estou fazendo algo que pode contribuir para o meu desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento do próximo, eu vou fazer independente das críticas que a gente estava conversando dos bastidores, né? Não aceitar críticas de quem não constrói as coisas. Então, eu penso nesse formato. E uma outra vertente que eu vejo é: seja a mudança que você quer ser no mundo. Né? Mahatma Gandhi já dizia: se você quer uma mudança, seja você primeiro essa mudança. Então eu penso e tento, busco todos os dias me aprimorar nesses vieses. E qual o seu grande sonho? Ajudar pessoas. O meu sonho é ajudar a desenvolver nessa área de comunicação, desenvolvimento pessoal, conseguir ajudar mais pessoas. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de falar, se desenvolver, e a comunicação ela abre espaços para outras vertentes, tanto no desenvolvimento pessoal quanto no desenvolvimento profissional, e também tenho um sonho de escrever um livro voltado para a comunicação e desenvolvimento pessoal. Esses são os meus sonhos. São sonhos muito plausíveis. Eu acho que, diante de tudo que a comunicação é capaz de proporcionar, tudo que você faz em prol da comunicação é louvável, né? Com certeza. Gostaria de saber da sua visão sobre política, de um modo geral. O que é que você acha? Eu não sou uma pessoa partidária, eu não tenho um partido político, eu olho para as pessoas. Óbvio, não tenho um envolvimento direto com a política, mas conheço a minha responsabilidade como cidadão e não, de forma alguma, eu não me coloco como me eximindo de uma responsabilidade. Então, conheço a minha responsabilidade em escolher a melhor pessoa para me representar, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. E assim, eu penso que a política atual, ela precisa, sim, de melhorias contínuas, assim como as outras áreas. E o que me preocupa mesmo é a corrupção. Independente de partido, de visão, é a corrupção que a gente vive, que está atrelada à política. Porque às vezes quando a gente já cita política, você já pensa, a pessoa já atrela, e não é todo mundo que é corrupto. Existem as raras exceções. Exatamente, a gente precisa entender. Eu busco não julgar o todo pelas partes. Então essa é a minha visão. Eu até postei um vídeo recentemente na rede social falando justamente, é um poema da Elisa Lucinda que foi gravado, que ela escreveu já há muito tempo, tem mais de 20 anos, e que fala justamente dessa filosofia. Trata de corrupção, fala do contexto geral da política, mas não apontando nenhum político. Então a minha visão é: a gente precisa melhorar como ser humano e trazer essa mudança, esses benefícios, né, justamente para a política, para o bem da sociedade como um todo. Prosa muito boa, café também está muito bom. E vamos Excelente. dando sequência por aqui, né, Jadson? Vamos lá. No oferecimento de Lanternagem e Pintura Dois Irmãos, vem aí a nossa próxima pergunta. Jadson Aleixo, qual é a importância da comunicação? Douglas, eu considero a comunicação como uma das habilidades mais importantes para o nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Primeiro, voltado para relacionamentos, sejam eles pessoais quanto profissionais. A comunicação, ela te leva a lugares que sem ela, provavelmente você não chegaria. Então, por aí você já consegue entender o network que a comunicação consegue te dar. Ele é grande, ele é expansivo no sentido de que você consegue se comunicar hoje, é muito tranquilo. Antigamente você tinha a televisão como meio de comunicação. Sim. E eram programas que tinham um horário marcado. Hoje você consegue se comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo, ver programas, discutir ideias com pessoas de países diferentes e consegue se relacionar com essas pessoas como se fosse de forma presencial, no sentido de conexão mesmo. Sim. Então por aí você consegue perceber a importância da comunicação nessa parte relacional. Mas também, na questão pessoal, isso te ajuda, por exemplo, no contexto pessoal dentro de casa, um pai de família ou uma mãe de família que seja, na educação dos filhos. É importante. Então, às vezes, eu sempre falo uma frase que nem sempre é o que você fala, mas como você fala.
Então, até nisso a gente precisa. Se o meu tom não está elevado demais para a mensagem, se ela não está desconexa, se ela não está gerando um resultado diferente do que é pretendido. E no âmbito profissional, a gente pode entender como líder. Não tem como um líder fazer o seu trabalho, liderar bem, se não houver uma comunicação de fato. E aí, se há um problema na comunicação, vai distorcer todo o resultado. Porque se o líder ele não se comunica bem, ele gera transtorno para ele, para a empresa, porque a má comunicação, uma comunicação distorcida, vai gerar prejuízos. Se um funcionário, se um colaborador não entende aquilo que é para fazer, se a comunicação é ruim, ele não vai entender, então o serviço vai ficar mal feito. Ou se ele entende, mas o tom é elevado ou ele é distorcido, acaba prejudicando também, porque aí a baixa produtividade vai acontecer. A semana passada eu até estava vendo um vídeo que fala justamente uma parte interessante de você saber como comunicar, o que comunicar e a hora de comunicar. O pai estava contando a história de 2 colaboradores, um colega contando a história do outro, que o rapaz queria um aumento de salário e queria pedir esse aumento para o chefe. Só que o chefe estava passando um problema pessoal muito, muito, muito forte, que era a doença da esposa, estava em estágio terminal de um câncer. Então era uma situação muito difícil, mas o colaborador não respeitou aquele momento. E o colega ainda falou, olha, eu entendo que você merece esse aumento salarial, mas eu acredito que não seja a hora. Esse não é o momento de você pedir esse aumento. Mas o rapaz, por cabeça dura ali, foi pedir o aumento para o chefe e acabou sendo demitido porque o chefe entendeu que foi grosseira. Né? O momento, a forma de pedir aquele aumento naquele momento não condizia com a realidade que ele estava vivendo. Poderia esperar passar aquela turbulência. Então, ela tanto pode beneficiar quanto ela pode também causar prejuízos. Tá aí a importância da comunicação, né? Então, fiquem atentos. E você, tem tentado corrigir a forma como você se comunica? Você tem tentado acompanhar toda a evolução que a comunicação está sofrendo e em todas as outras áreas também? O programa de hoje está bem rico de informações. Super competente aqui o Jadson para tirar as nossas dúvidas. E se você quer também perguntar algo, digita aí, tá? A gente vai responder você. Se não respondermos aqui agora, a gente responde a gente responde através aí também do próprio chat aí. Jadson, você já disse que a má comunicação pode causar grandes transtornos também, né? Por qual motivo as pessoas têm tanto medo de falar em público? Algumas ficam ofegantes, ou ficam trêmulas. O que acontece? Douglas, eu acredito que as pessoas nem tenham o medo de falar em público. Esse não é o medo, mas é o medo de falhar em público. Bacana essa sua colocação. Entendeu? Então é o medo de falhar. Aí entra a insegurança, algum trauma de infância, entra o medo de ser criticado, o medo de as pessoas não entenderem, o medo de a mensagem não sair como você gostaria e ser mal interpretado. Então, tem vários quesitos aí que podem ser analisados, mas o principal medo é o medo de falhar. É interessante essa questão do medo. Foi realizada uma pesquisa no Reino Unido e essa pesquisa tinha a intenção de descobrir qual era o maior medo das pessoas. E por incrível que pareça, em terceiro lugar ficou o medo da morte. As pessoas têm o medo de morrer. Em terceiro, em segundo, o medo de uma quebra financeira, de passar por necessidades financeiras. E em primeiro lugar, pasme, o medo de falar em público. Mais medo de falar em público do que de medo morrer. de morrer. Interessante. Interessante. Então, é claro que é uma pesquisa, cientificamente, isso existe. No Brasil existem pesquisas similares. Não dá para você generalizar isso, mas é um medo que realmente atinge as pessoas. Então, tem todo um pacote por trás disso. E o interessante é você descobrir o que te gera esse medo. Por que razão você faz com que esse medo te atinja dessa forma e trabalhar isso. E, em alguns casos, você precisa de ajuda profissional mesmo. Interessante a gente tratar sobre esses temas, até porque em algumas situações eles passam meio que despercebidos, né? Nós que trabalhamos com comunicação, estamos sempre gravando alguém ou gravando algo, as pessoas elas fogem mesmo, né?
de gravar vídeos, de falar em público. As mulheres, elas usam algumas desculpas, né? Relacionadas ao, não, eu preciso me arrumar, vou me preparar primeiro, né? Preocupação com a maquiagem e tudo mais. Mas a gente percebe que acaba se tornando uma desculpa Vai para... saindo pela tangente ali. vai saindo por ali. Então é importante a gente estar atento, porque é impossível, né, Jadson, viver sem comunicar-se. Né? Não dá, não dá. E assim, tem uma pesquisa também interessante que fala que para você se tornar especialista, expert, mestre em alguma coisa, você precisa de 10 mil horas de treinamento. Obviamente. Aí que eu repito que essas 10 mil horas, elas vão depender, obviamente, daquilo que você vai fazer, de uma atividade, e não dá para generalizar. E aí, de acordo com essa pesquisa, você vai perguntar, poxa, então eu sou especialista, a maioria de nós, adultos, é especialista em comunicação. Porque a gente tem de estrada aí, como comunicador, a gente fala muito, então a gente deveria ser especialista. Só que aí tem um porém, que a realização ingênua de uma atividade, ela não faz com que a gente alcance sucesso. E eu repito para você que está nos assistindo, a realização ingênua de uma atividade não faz com que alcancemos o sucesso. O que isso quer dizer? A pesquisa, ela aponta no contexto de que essa atividade, ela precisa ser realizada de forma intencional. E aí eu trago um exemplo de um jogador de futebol, o Neymar. Vamos colocar quantas horas de treino já teve. É um excelente jogador. Óbvio, cada um tem uma percepção. Alguns criticam, outros elogiam. Mas é a realização ingênua de uma atividade, por exemplo, do jogo de futebol. Se ela for realizada sem intenção, você não vai se tornar um profissional, né? Se atentando, olha, eu preciso analisar onde eu estou errando e consertar esse erro. Eu preciso analisar tudo o que eu estou fazendo naquele trajeto e ir aprimorando. Essa é a intenção da pesquisa. Então você precisa fazer algo. Por isso que eu acredito que o curso, a mentoria, algo voltado principalmente para a comunicação, que hoje é a habilidade mais valorizada pelo mercado de trabalho, é muito importante. Um outro detalhe, só para concluir essa parte, Douglas, eu tenho um exemplo na família. Nem pedi autorização do meu irmão para falar, mas eu vou dar um exemplo. O meu irmão é muito comunicativo. Quem conhece sabe. Ele é muito brincalhão. Então, em uma conversa informal, ele tira de letra, ele conversa com todo mundo, ele brinca. Mas se partir para uma comunicação formal, aí a coisa muda de figura. Se pedir para ele falar na frente de pessoas desconhecidas, trava. E aí, analisando algumas possibilidades para essa ocorrência dessa vergonha, desse medo, é que quando criança nós cantávamos na igreja e tem um episódio que nós dois lembramos com muita clareza, que a gente foi cantar um dia e ele durante a música ele não conseguiu, ele esqueceu a letra do hino e a época e se perdeu. E claro que as pessoas ou riam ou ficavam com pena ali naquele momento. Eu não sei te dizer ao certo, e isso eu preciso ver com ele, eu nunca conversei isso a fundo, mas eu sei que ele tem essa trava, né, esse bloqueio quando vai falar para pessoas diferentes. E, no entanto, com pessoas comuns do seu ciclo de amizade, ele é super descontraído. Oferecimento de Diniz Celulares, vem aí nossa próxima pergunta. Jadson, qual é o grande vilão da comunicação? Eu considero como grande vilão a falta, a ausência da escutativa. E por quê? Porque quando a gente está conversando, igual aqui, por exemplo, se eu não estivesse te escutando atentamente, durante a sua pergunta eu já estaria pensando, ao invés de escutar de forma atenta, eu estaria buscando já a resposta na minha mente. E é isso que a gente faz muito. Recentemente eu gravei também um vídeo falando sobre isso. A dificuldade que a gente tem de escutar. Inclusive, se eu puder aqui passar a rede social, já siga lá, jadson.comunica, @jadson.comunica no Instagram. Tem um vídeo falando sobre isso, Douglas. Tem um autor que fala muito bem em uma crônica, Rubem Alves, ele diz o seguinte: eu vejo tantos anúncios de cursos de oratória, mas não vejo de cursos de escutatória. Interessante. E é justamente o que acontece.
Quando ouvimos, eu estou até aqui. Quando você está falando comigo, eu balanço a cabeça, concordando com o que você está dizendo, mas nem sempre. Às vezes o meu pensamento está em outro lugar, às vezes já estou tentando elaborar uma resposta para te dar uma resposta melhor que a sua pergunta, e aí vem um pouco de egoísmo da parte de quem está ouvindo e não está ouvindo corretamente, justamente porque às vezes eu quero falar melhor do que você me perguntou. Eu quero te dar uma resposta à altura e não estou ouvindo, às vezes, nem a pergunta e fica desconexa uma coisa da outra. E eu acredito que o primeiro vilão seja isso. O principal vilão é a falta de escuta ativa. É algo que todos nós precisamos aprender e desenvolver. E existem outros vilões paralelos a esse, que é justamente o autoconhecimento, eu me conhecer, eu saber até onde eu posso ir, qual é o meu propósito, porque sem eu saber esse propósito, qual é o propósito da minha comunicação? Porque dentro do processo de comunicação, existem vários elementos que a gente destaca. Tem o emissor, mas também tem o receptor. Aí tem a mensagem que a gente está comunicando, mas também tem o canal. E aí, dentro desse processo, eu preciso entender cada um desses elementos para fazer com que a comunicação chegue até você e que ela seja devolvida da maneira correta. Então, tem eu me conhecer. Quando eu vou falar em público, eu preciso saber para quem eu vou falar. Porque a forma de eu me comunicar com um grupo de advogados que estão ali exercendo a advocacia, que conhecem jargões jurídicos, não é a mesma que eu vou falar com alunos do ensino médio, porque eles não conhecem. Então, se eu for falar da mesma forma, vão ficar sem entender. No final da apresentação, no final da palestra, no final daquele processo, daquele bate-papo, vão ficar com sérias dúvidas. Falando, poxa, o que eles falaram? Então, a gente precisa entender, conhecer o nosso público, nos conhecer, e aí, a partir desses desenrolares aí, a gente consegue aumentar o nível da nossa comunicação, melhorar e desenvolver cada dia mais. Num oferecimento de Dinâmica Soluções Agropecuárias, nós estamos aqui ao vivo tendo literalmente uma aula de comunicação com o Jadson Aleixo. Jadson, qual o segredo para se ter uma boa comunicação? E voltando à pergunta do que é o vilão da comunicação, eu respondo mais uma vez que a escutativa é o grande segredo. Uhum. O primeiro segredo eu vejo como a gente escutar antes. E aí a gente vem aquele velho jargão e a gente fala, poxa, já parou para pensar? Você tem 2 ouvidos, 2 olhos e somente uma boca. Anatomicamente isso já diz alguma coisa. Eu Sim. preciso ouvir mais, eu preciso ver mais para eu conseguir falar. Então esse é um critério, é um filtro que eu particularmente faço e acredito que seja o melhor caminho. E aí vem uma dica que eu já falei anteriormente, é que se conhecer. Né? Esse para mim é um segredo, eu saber qual é o meu propósito, qual o interesse da minha comunicação, e também vem a parte de, além disso, eu saber para quem eu vou falar, qual é o meu público, aonde eu quero chegar. Para mim, esses são segredos que não podem ser esquecidos em nenhum momento quando eu vou me comunicar. Na atualidade, as pessoas elas falam muito em redes sociais, elas gravam muitos vídeos, às vezes aleatoriamente. Quais os cuidados nós devemos tomar quando estivermos gravando vídeos para postar nas redes sociais? São inúmeros cuidados que a gente precisa ter. Primeiro, a mensagem. O que eu quero passar para as pessoas? Qual é a ideia da minha mensagem? É um vídeo caseiro, eu tenho interesse de passar minha rotina, de conversar. Mas aí eu preciso entender qual é o meu público, mais uma vez, e entender qual é o meu posicionamento na rede social. Isso é muito importante. E aí, para gravar o vídeo, eu preciso ter o olho no olho, eu preciso passar essa segurança, eu preciso entender que o outro está me vendo e que a partir daquela mensagem ele vai me seguir ou ele vai gostar do meu conteúdo ou não. Às vezes o seu interesse é simplesmente contar a sua rotina, mas independente disso, você precisa se conectar com a sua audiência. E aí eu falo uma outra coisa que eu vejo como muito interessante, o seu posicionamento, até mesmo a sua vestimenta. A sua mensagem ela precisa estar conectada com a sua expressão. Não adianta, se você estiver triste, passar uma mensagem de alegria que vai ficar forçado, ou o contrário. Às vezes você está alegre, mas o seu semblante está caído. Então a pessoa não vai confiar naquela alegria que você está passando. Sabe que tem alguma forçada de barra ali.
E aí eu tenho uma experiência particular que eu vivenciei no início deste ano. No ano passado eu gravei um vídeo com uma mensagem, um texto que eu gostei bastante, era uma reflexão muito bonita. E eu fiz essa gravação em casa, só que eu estava vestido com uma camiseta bem estampada mesmo, uma estampa bem forte, um boné de aba reta virado para trás e cheio de caveiras. Nossa. Agora imagina a situação. Eu gravei e para mim estava tudo certo. Gravei o ano passado e no início desse ano eu repostei esse vídeo. E aí veio uma pessoa que eu gosto muito, inclusive um abraço para a professora Tequinha. E nesse momento ela veio no meu direct, que ela viu o vídeo, ela olhou para mim, ela gravou um áudio e falando assim: Jadson, eu quase que titubeei ao gravar esse vídeo. Mas pela nossa amizade, pelo carinho, você sabe que eu torço por você e que eu quero o seu bem, eu vim aqui te dizer que não ficou legal. O vídeo não tá bacana. A mensagem, ela é muito positiva, mas a sua expressão corporal, a sua vestimenta, ela não está condizente com a mensagem que você quer passar. E aí, me deu um estalo. Eu fui lá imediatamente, apaguei o vídeo justamente porque eu entendi. E aí, vem aquela fala que a gente teve agora há pouco. Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Só que em alguns momentos eu preciso saber. Quando eu recebo uma crítica, que nesse caso não foi uma crítica, foi uma orientação e um conselho, a primeira coisa que eu preciso fazer é de onde vem. Nesse caso, eu soube que essa orientação, que esse estalo, era de uma pessoa que me queria bem, que me quer bem, que é minha amiga, que foi minha professora e que eu admiro muito. Então, naquele momento eu entendi. Eu preciso do feedback de outras pessoas. E o feedback é algo muito positivo nesse sentido. Eu só preciso avaliar de onde vem. Se é simplesmente uma crítica que está ali de uma forma velada, sendo só para você desistir de alguma coisa, dos seus sonhos. Mas nesse sentido, para mim, foi muito positivo para o meu posicionamento. Eu não queria passar aquela mensagem, mas naquele dia, vestido daquela forma, achei que seria interessante. E realmente estava passando a mensagem errada. Você não se atentou para a forma como você estava se vestindo ali, que não estava nada condizente com a mensagem. Exatamente. Né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. E um fato interessante também é a pessoa observar, né? Segundo tudo o que você está me dizendo em relação a esses vídeos, as postagens, porque você já é um profissional da área, automaticamente as críticas tendem a ser maiores, uma exigência Com maior certeza. por parte de um profissional. Exato. Mas como esses vídeos do dia a dia a gente observa muito, eu sou uma pessoa que eu sou muito adepto a redes sociais. Eu gosto de observar os cenários. Né? Então as pessoas, elas às vezes pecam também um pouco pelo cenário. Né? Às vezes a pessoa quer passar uma rotina e de repente está ali filmando um quarto todo bagunçado. Não que isso não seja normal, né? Só que as pessoas não precisam, quem está recebendo aquele material não precisa ver uma bagunça, né? Um quarto com um armário com porta aberta, cheio de roupas. Mas enfim, são as teses e claro, pontos que nós devemos tomar cuidado, né, Jadson? Com certeza. Dentro dessa comunicação que é uma ferramenta tão maravilhosa, né? Excelente. Eu sou apaixonado, literalmente apaixonado. Eu também. Jadson, vamos falar um pouco lá da Astec agora? Sim. Eu quero perguntar para você, num oferecimento de Viana Assessoria Contábil e Casa de Carnes do Didi, eu quero perguntar para você qual que é a sua função. Qual cargo você ocupa na Astec? Então, primeiro, eu só quero chegar ao ponto da minha inserção na Astec. Sim. Foi algo, assim, muito espontâneo. A Patrícia precisava de alguém, né, para fazer parte da equipe e me convidou. E quando eu vi a disponibilidade do cargo de diretor técnico. Então, hoje eu exerço esse cargo. A gente está ali dando o suporte na área de projetos, captação de recursos para desenvolver esses projetos. E eu estou muito feliz com o trabalho que vem acontecendo, com a forma com que as coisas estão acontecendo, com a equipe de trabalho. E hoje eu estou lá na diretoria técnica. Muito bem, diretor técnico da Astec. Isso. Quais são os cursos que a Astec oferece? Hoje nós temos 4 modalidades que eu falo.
que nós temos desde a EJA, Educação para Jovens e Adultos, que é um curso que você pode fazer de casa, online, tem apostila também para você acompanhar e vai no polo para fazer as avaliações, né, periodicamente. Temos também os cursos técnicos que hoje, os carros-chefes das TEC, são os cursos de técnico em enfermagem e técnico em segurança do trabalho. Inclusive, nós temos aí 2 turmas, uma turma de técnico em enfermagem e outra de segurança do trabalho, iniciadas recentemente. Então, para você que tem interesse em realizar esse curso, eu acredito que seja a última turma desse ano, desses cursos. Se você tiver interesse, ainda dá tempo de realizar sua matrícula e vir fazer esse curso com a gente. Esse curso é presencial. Os 2 cursos técnicos. E temos também, pela Unip, cursos de graduação e pós-graduação. Então, temos uma infinidade de cursos aí de graduação e pós-graduação na modalidade online. E você também vai no polo só para fazer a avaliação 2 vezes por semestre. Justamente sobre isso que eu ia te perguntar, Jadson. Lá na Astec, as aulas são presenciais? Somente à distância? Como que funciona? Eu tenho a EJA, que o aluno vai no polo só para fazer as atividades, as avaliações, e também os cursos de graduação e pós-graduação pela Unip é nesse mesmo formato. O aluno vai 2 vezes por semestre, tem semanas de avaliação, então é agendado, o aluno agenda, faz essa avaliação pelo computador ali, com a câmera ligada, tudo certinho, 2 vezes a cada semestre. E os cursos técnicos, enfermagem, técnica e segurança do trabalho, são presenciais. Esses, até o momento, são presenciais, eu não sei os próximos como vai ser, mas a gente também já está estudando no modelo semipresencial, alguns cursos que a gente já tem um estudo voltado para isso, a gente está em processo de inscrições, de fazer um levantamento de quantos alunos a gente tem, mas no modelo semipresencial, aulas 1 ou 2 vezes por semana, que são os cursos técnicos em eletrotécnica e mecânica industrial. Para as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa aqui, a nossa prosa, de repente elas querem se matricular, querem fazer os cursos lá. Como que a pessoa deve proceder? Nós temos aí o Instagram da Astec, né, Astec mesmo, e nós temos também o telefone. A gente tem um problema, inclusive, de comunicação com a empresa de telefonia que nos atendia, telefone fixo, no 3361 1149. Hoje a gente está atendendo somente pelo WhatsApp, justamente por esse problema. Uma dificuldade que a gente tem de falar com a empresa, que é justamente um problema de comunicação. E aí a gente colocou um outro telefone de celular para atender esse pessoal que a gente atende ligação e também pelo WhatsApp, que é o 99861 1149 ou somente pelo WhatsApp no 3361 1149. Muito bem. A Astec, que é uma grande parceira nossa aqui do Prosa Café. Com certeza, sempre. Eu aproveito para agradecer pela parceria, por estar sempre nos apoiando em todos os nossos projetos e mandar um abraço enorme para a Patrícia e para toda aquela equipe maravilhosa da Astec. Com certeza, né? Um abraço para todos vocês, um beijo para a Patrícia. Após o término dos cursos lá na Astec, os alunos recebem o certificado de conclusão, tudo certinho, como que é? Sim, todos os alunos saem com diploma da conclusão, desde o ensino médio, nos cursos técnicos e graduação e pós-graduação. Tem esse diploma, todos os cursos são autorizados pelo Conselho Estadual de Educação e tem também ali o credenciamento no SISTEC. Eu acompanho muito as redes sociais lá da Astec. Eu estou vendo muitas postagens de novidades, de alguns equipamentos, de parcerias. Quais essas novidades a Astec está oferecendo? Muito bom falar disso, Douglas, porque nós estamos com um projeto lindo, estamos aguardando aí somente alguns detalhes para dar início, de fato, a esse projeto. É um projeto que a gente está realizando em parceria com o Ministério da Cultura, né, do Governo Federal. Nós participamos desse edital, foi algo assim que aconteceu, caiu nas nossas mãos. Nós ficamos sabendo desse edital 4 dias antes do fechamento das inscrições para o encaminhamento desse projeto. A gente correu junto com alguns parceiros que a gente tem, inclusive de outros estados, Brasília, Mato Grosso, e corremos atrás desse projeto, encaminhamos e a gente foi contemplado. Então, em parceria com outras instituições, e aqui eu posso citar o Cicobi, em parceria com o Conselho de Segurança, nós conseguimos
a doação de alguns equipamentos que não estavam inclusos no projeto. E a gente está aguardando agora a disponibilidade de recursos. A gente tem aí uma comunicação com o Ministério da Cultura, sinalizando que desse mês até o próximo mês a gente acredita que a gente já tenha recursos em mãos para dar início a esse curso. O projeto se chama Sons que Transformam e a gente vai trabalhar com aulas de violão, teclado, bateria e canto. Hoje o projeto está aberto para 126 alunos. Nessa primeira etapa, a gente tem a intenção de aditar, se for possível, esse projeto, de dar continuidade, né, no próximo ano, mas a gente tem a intenção de desenvolver nessa primeira etapa 126 alunos nessas 4 modalidades. Parabéns, né? Isso é algo muito importante, interessante. Sim. É cultura, né? É cultura e tendo em vista que é um projeto social. O aluno não vai pagar nada, é tudo voltado para o social mesmo e tem alguns critérios para participação desses cursos dentro desse projeto. A gente vai trabalhar com pessoas com deficiência física ou mental que estejam, que a gente consiga encaixar nesse projeto. Então tem alguns critérios, a gente vai trabalhar com esses públicos primeiro, com o PCD, depois a gente vai trabalhar com a população LGBTQIA+, tem a população com vulnerabilidade social e econômica e também a população negra. Tá? Então, para a gente é muito importante fazer essa seleção dessas pessoas que às vezes não têm condição de pagar um curso voltado para essa área de cultura e a gente sabe que a população itapacina carece. E aí nós já tivemos essa conversa com o prefeito, com a primeira-dama, né, assistência social, nós tivemos uma abertura muito boa, um apoio total, então a gente já foi falar com o pessoal do CAPS através da Secretaria de Saúde, nós já tivemos reunião também com o pessoal do CREAS, a coordenação do Centro de Convivência, vamos também estar falando com o pessoal do Conselho Tutelar para trazer essas pessoas, porque eles conseguem fazer um filtro melhor para que não haja alguma injustiça nesse processo de escolha dessas pessoas que vão participar do projeto. Além disso, a Secretaria de Educação, que é uma das principais, a gente vai trabalhar com os alunos também. A gente já tem parceria com algumas escolas para formar uma turma com alunos e a gente, aproveitando a oportunidade, que é o mês de consciência em relação ao autismo, né? Nós temos aí uma parceria já fechada com uma escola para uma turma de canto e uma turma de violão com alunos autistas. Para a gente é um prazer muito grande. Parabéns a você, a Patrícia e a equipe da Astec por essa iniciativa tão importante e tão bonita que vem a somar, né, Sim, junto com a essas pessoas. A intenção. É muito gratificante saber que aqui em nossa cidade tem pessoas como vocês, instituições como a Astec, que estão buscando melhorar de uma certa forma a vida dessas pessoas. Obrigado. Jadson, qual é o seu conselho para os adeptos de uma boa comunicação? Bom, primeiro, acreditar no seu potencial. Isso aí é indiscutível. Você primeiro precisa acreditar em você. Se eu acredito que eu posso, tem uma frase que eu gosto muito que é: se você diz que pode ou que não pode, nos dois casos você está certo. Então, em primeiro caso, é acreditar. Inclusive, eu trouxe aqui um livro que o título, ele já diz tudo. Falar em público é para você. E eu falo sempre que, quando eu falo em público, quando eu vou me comunicar, a fala não é sobre mim, a não ser que seja uma entrevista, que eu esteja falando sobre uma profissão específica, mas falar em público não é para mim. Né? Não é sobre mim, mas é para mim. É para qualquer pessoa que deseja se comunicar. Então eu não vou falar sobre mim especificamente, mas eu vou me comunicar com outro e essa comunicação ela precisa ser entendida. E uma outra vertente que eu sempre falo, para qualquer pessoa como comunicador, a gente ouve a frase, há muito tempo eu ouço essa frase, eu não sou responsável pelo que o outro entende. Eu sou responsável pelo que eu falo. Quem entende, entende do jeito que quiser. E essa é uma grande mentira, é uma grande falácia. Eu sou responsável como comunicador pelo que eu falo e pelo que o outro entende. Porque se eu me comunicar bem, o outro vai entender a mensagem e esse processo de comunicação ele vai acontecer naturalmente e de forma eficiente e eficaz. E o treino, Douglas, ele é muito importante. Eu entender
aonde eu quero chegar, onde eu estou e aonde eu quero chegar é primordial para que essa comunicação aconteça. E eu preciso realmente me desenvolver. E hoje existem inúmeras ferramentas para trabalhar a comunicação, mentorias, cursos, sejam online ou presenciais. E essa é uma necessidade que a gente tem. Se eu vejo que eu preciso melhorar a minha comunicação, e esse é o principal ponto, eu entender que eu preciso. Em boa parte das vezes, na maioria delas, a gente não se conscientiza, acredita que eu me comunico bem. Mas e aí, será que eu estou pedindo feedback? Será que eu estou tendo o retorno do outro? E mais uma vez eu digo, qualquer um pode aprender a se comunicar bem. Não é uma habilidade nata. Algumas pessoas, obviamente, elas nascem com uma facilidade, mas isso não quer dizer que elas não possam aprender. E aí, lembra no evento que a gente fez, eu falei sobre Demóstenes, né? Sim, Algumas pessoas, muitos que vão nos assistir aqui, não estavam presentes. Então, eu gosto sempre de contar essa história, porque a história, o que a gente chama no processo de comunicação de storytelling, contar uma história, desenvolver essa história, porque ela conecta com as pessoas, eu gosto sempre de contar a história de Demóstenes, que hoje é considerado, ainda é considerado o maior orador da Grécia. O cara nasceu raquítico, tinha problemas de voz, tinha uma voz muito baixa, os pais morreram muito cedo, ele foi criado por tutores, seus tutores roubaram parte da herança, e ali no tempo da infância dele, ele ouviu um grande orador chamado Calístrato pronunciar um discurso, e ele se apaixonou pela arte da comunicação, da fala, e ele falou que queria ser, determinou para ele mesmo que queria ser um grande orador. E o que ele fez? Ele tinha inúmeras dificuldades. Aquelas dificuldades, elas se dariam desde a parte estrutural, a parte anatômica da voz, daquele problema de saúde, mas ele também era gago. Então, imagine, para se tornar um orador com essas dificuldades. Mas ele colocou na cabeça que iria se tornar um grande orador, se determinou, e tinha um outro problema. Além da gagueira, além da dificuldade da voz, do volume da voz, ele tinha um tique em que o ombro, se levantava todas as vezes que ele estava falando em público. E diante de todas essas dificuldades, ele poderia simplesmente ter desistido. Eu tenho esses problemas e falar em público não é para mim. Além disso, ele era um excelente escritor. Ele escrevia muito bem, tanto que ele escrevia para defesa, para parte de defesa e acusação em um mesmo processo. Tamanha era a sua habilidade de comunicação, mas ele queria, além da comunicação escrita, ele queria a comunicação falada. E ali, determinado a mudar aquela realidade, a transformar, o que eu sempre falo, maximizar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos, é isso que a gente precisa fazer na nossa vida, ele, todo dia de manhã, de madrugada, ele ia para a beira-mar e pronunciava os seus discursos, ia treinando seus discursos, de forma que a sua voz fosse mais alta do que o barulho das ondas. Então ele sobrepunha a voz ao barulho das ondas e treinava os discursos, e ali colocava algumas pedras na boca para melhorar a dicção em relação à gagueira. E naquela época, a barba grande, o cabelo grande eram sinais de autoridade, de beleza. E ele decidiu raspar metade do cabelo e metade da barba, justamente para que ele não saísse de casa naquele período e treinasse, ficasse focado no seu treinamento. Então ele foi para casa. Quando ele chegava em casa do treinamento beira-mar, ele ia para frente do espelho e continuava os treinamentos. Discursava para ele mesmo, e como estratégia para a questão do tique do nervoso do ombro, ele colocava uma espada de ponta próximo ao ombro, com a ponta para baixo, de maneira que todas as vezes que acontecia o tique, a ponta da espada feria o ombro. E ali, com meses e anos de ensaio, de treinamento, ele conseguiu se ver livre daquele tique, da gagueira, e conseguiu aumentar o volume da sua voz, e se tornou nada menos do que o maior orador da Grécia. Ou seja, com tantas essas dificuldades, ele conseguiu superar todas. Às vezes o seu problema é só uma timidez, às vezes o seu problema é só insegurança. Então isso tudo pode ser trabalhado. Às vezes você precisa de uma ajuda de um profissional, procure esse profissional, não é vergonha nenhuma. O importante é que você atinja o maior nível que você puder na sua capacitação, no seu desenvolvimento pessoal e profissional.
no oferecimento de Ferreira Auto Center. Nós estamos aqui já quase que finalizando o nosso prosa, mas conta pra gente, fala sobre o aulão que você gostaria de mencionar aqui. Então, pessoal, no dia 18 de maio, agora, no próximo mês, nós estaremos com um aulão para a Polícia Penal. Todos aqueles que têm interesse na carreira policial da segurança pública, nós temos aí também, em breve, um novo concurso da Polícia Militar. O concurso da Polícia Penal está para sair a qualquer momento, 1.600 vagas a previsão. Muitas vagas. Concurso excelente, isso. E teremos aí esse aulão no dia 18/5, para aqueles que tenham interesse, um valor simbólico. Mas aí vai ser também o ponto-chave para a gente entender se a gente coloca um curso de maior duração. Nós teremos aí o Anderson Cerqueira, que é um excelente professor ali de Goianésia, do Gabaritando Carreiras Policiais, que vai estar com a gente. Então, para você que tem interesse, nos procure através do 998611149 ou nas redes sociais. E para você também pode ir lá no Jadson, @jadson.comunica no Instagram e comentar, eu quero que eu vou te mandar, para você que tem interesse em receber algumas dicas de comunicação, como melhorar a sua comunicação em público, eu vou te encaminhar lá, vai ficar ali por 24 horas, então corra lá no Instagram, @jadson.comunica e receba o seu PDF. Muito bem. Esse é o Jadson Aleixo com o nosso tema de hoje, comunicação. Que prosa bacana, pena que já está terminando. Infelizmente, né? Passa muito rápido. Rápido. Jadson, quando eu vou falar, por exemplo, a pessoa está lá fazendo um discurso qualquer, ou falando de algum tema lá, e de repente para um pouco e fala, ou então, entre uma frase e outra. Isso é nervosismo? Passa um pouco de insegurança? Como que a gente resolve isso? Refere-se também ao nervosismo, mas também pode ser um vício de linguagem. Tem muitas pessoas que pronunciam esses vícios de linguagem, o o né, o an. Obviamente, não é algo bonito de se escutar. A pausa na comunicação, ela é até necessária, mas a pausa com intenção, para que o outro entenda, consiga entender a sua fala, para que não fique uma frase em cima da outra, que não fique uma comunicação truncada. Mas esses vícios de linguagem a gente precisa eliminar, e eliminando aos poucos. É claro que você não vai conseguir, que às vezes é uma trajetória que você vem com esses vícios há muito tempo, mas é preciso que você esteja atento, que você preste atenção. Olha, será que eu não estou falando muito né? Será que no início das frases eu não estou no an? E isso acaba incomodando e realmente, se for, dependendo da plateia, perde um pouco da credibilidade. O orador, o comunicador, o palestrante acaba perdendo um pouco da credibilidade em relação à comunicação e é interessante estar atento a esses pequenos detalhes. Você viu aí, ouviu aí, né? Para mais dicas como essa, você vai deixar disponível, né, Jadson, algumas dicas? Sim, sim. No seu Instagram? No Instagram, @jadson.comunica, é só você entrar lá e comunicar eu quero, por 24 horas a gente vai deixar disponível, lá você comenta eu quero e recebe um PDF com dicas valiosas. E acompanhe lá o @jadson.comunica através do Instagram, em breve teremos novidades, quadro novo, que a gente está aí trabalhando para colocar o mais rápido possível no ar, e eu tenho certeza que vão ser conteúdos que vão agregar bastante na vida de vocês, tanto na vida pessoal quanto profissional. Acompanha mesmo, gente. Eu acompanho sempre, aprendo muito com o Jadson. Garanto para você que vale a pena. Jadson, muito obrigado por você estar aqui hoje, ter compartilhado com a gente a sua história, um pouco da sua história e também dicas super importantes sobre a comunicação. Agradeço a você, agradeço a Patrícia, todo o pessoal das Tec pela parceria e volte sempre aqui no Prosa Café. Douglas, sou eu quem agradece, estou muito satisfeito com o convite, por ter dado certo dessa vez a gente bater esse papo e me coloco à disposição. Agradeço também em nome de toda a equipe das Tec, em nome da Patrícia, toda a nossa equipe que está ali trabalhando, buscando o melhor para a nossa comunidade, trazendo projetos novos. Eu tenho certeza que esses projetos vão ter resultados, surtir efeitos positivos e a gente se coloca à disposição, tanto do Douglas Faria quanto do Prosa e Café. Sempre que precisarem, estamos à disposição. Tá certo, então. Olha só, eu quero agradecer a você que sempre nos acompanha, sempre participa, comentando, também
tentando sanar suas dúvidas. Você acha que alguém aí que não está acompanhando a gente precisa ter acesso a esse conteúdo? Curte, compartilha, comenta, né? Não se esquece de se inscrever aí, ativar o sininho das notificações. Toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Um forte abraço e até o nosso próximo programa na próxima terça-feira, no oferecimento de RS Solar, Construtora São José, CDL Acomita. A gente fica por aqui.